E aí, eu sou o Léo e sejam muito bem-vindos ao canal Supernovas, principalmente os inscritos novos que chegaram com o último vídeo. Fico muito feliz com o resultado que o vídeo tá tendo, a parte 2 vai chegar na próxima semana, que particularmente é a minha parte favorita, que é a parte final. E deu muito mais trabalho do que a primeira, porque tem muita coisa que eu quero contar pra vocês. Mas é claro que eu preciso fazer a review do capítulo, o último capítulo que saiu. Essa review tá saindo no domingo justamente por conta do último vídeo, que deu um trabalhão. E a gente resolveu dar uma pausa até postar o próximo vídeo, que é essa review de capítulo aqui. Bom, para todos os efeitos, esse capítulo foi muito empolgante. Eu acabei lendo os spoilers mais ou menos ali na quinta, na quarta-feira, e eu já tinha uma ideia mais ou menos do que ia acontecer no capítulo, então eu já estava muito feliz em relação ao final dele, a libertação do Loki, como vocês bem sabem. E eu comecei a ler o capítulo muito com a sensação de que eu ia ter uma cena incrível e de que ia ser muito empolgante ver essa cena. E não me levem a mal, eu não tô falando mal de One Piece até porque eu sou apaixonado por essa obra. Mas eu não sei vocês, eu fiquei com uma sensação de que eu tava lendo uma sketch dos Trapalhões. Aconteceu umas coisas tão cômicas nesse capítulo que é até estranho pro próprio Oda, que ama fazer humor dentro do mangá de One Piece. De qualquer maneira, tem muitos mistérios para serem revelados aqui, inclusive uma informação nesse capítulo que confirma a teoria do último vídeo aqui do canal, pelo menos uma parte dela, e vocês vão gostar demais. Então, sem mais delongas, como eu já falei, sejam bem-vindos ao canal Supernovas e vamos pro review do capítulo, o capítulo 1141. Bom, vamos lá. A informação mais relevante aqui, com certeza, é a libertação do Loki. Eu vou tentar ser o mais breve possível nesse review, falando as partes mais importantes dele. Eu vou deixar a questão da árvore pro final, porque essa é mais referente ao vídeo passado. Vamos lá. Vocês sabem que desde que eu fiz aquele vídeo de Elbaf, eu já comento sobre a influência da mitologia nórdica no arco de Elbaf. Isso aqui encaixa muito perfeitamente quando a gente tem a libertação do Loki nesse capítulo. É dito que no Ragnarok, o fim do mundo nórdico, Loki seria liberto e ajudaria os gigantes a destruir completamente o cosmos. Isso é muito importante porque já existem diversas teorias a respeito do Loki desde que ele apareceu. Mas uma das coisas que eu realmente mais levo em consideração ao arco de Elbaf é a mitologia nórdica. Isso porque até chegar o momento de a gente ver as coisas acontecendo de fato no clímax do arco, o que vai sustentar a gente naquilo que o Oda quer mostrar é realmente a mitologia nórdica, porque eu acho que é um dos poucos arcos de One Piece, se não o arco que mais faz isso, que é usar a mitologia e as referências como guia do arco, e não só fonte de referência. Eu vou citar um exemplo, Skype é um arco que tem muita questão asteca, maia, desses povos antigos, mas são mais referências visuais, algumas coisinhas ou outras ali dentro da história. E em Elbaf não, o Oda usa nomes nórdicos, usa histórias nórdicas. Muitos dos monstros que aparecem ele coloca nomes de feras do mundo nórdico, então é bem interessante pensar nisso aqui. E tudo bem, Loki se solta. Eu acho que o contexto com o qual ele se solta não me foi tão interessante assim. Começa uma conversa entre o Zoro e o Luffy, quando eles veem o Loki praticamente desacordado na frente deles, todo machucado, dados os acontecimentos dos capítulos passados. O Zoro faz uma grande observação que ele diz: caramba, esse gigante é bem grande, hein? Se o Zoro não fala, eu acho que eu nunca ia saber. O Luffy tenta abrir as correntes e fica fraco, logo é Kairiosek, o que indica que o Loki realmente tem uma fruta, como a gente já viu a trama toda do arco dar a entender pra gente. E é realmente algo que eu tô esperando pra ver como vai se desenrolar e qual é a fruta dele lendária. Já teorizei aqui no canal que seria a fruta do Deus do Sol, modelo do caos, por assim dizer, mas tem muita gente que acredita na teoria da serpente, visto o mural, já que tem um gigante que parece muito com o Loki, que tá ali do lado do Deus do Sol, e ele tem os mesmos desenhos da serpente que aparece no mural. Seria interessante? Seria interessante. Mas até ver acontecer, eu duvido um pouquinho. Eu vi muita gente comentar sobre essa atitude do Zoro nesse capítulo, o que eu não acho de tão errado não. A gente tem que lembrar que o Zoro nunca foi tão doce quanto o resto da tripulação assim, nunca foi tão ingênuo também. O Zoro tem uma origem de ser um caçador de piratas, e querendo ou não, ele é o braço direito do Luffy, ele é o imediato desse bando. Então, em outros momentos, o Zoro já foi o personagem de botar rédea na situação e de botar a cabeça do Luffy no lugar, que o Luffy, bom, o Luffy é o exemplo de um personagem ingênuo, apesar de ter um sexto sentido maravilhoso, e muitas vezes ele é bem ingênuo. O Zoro comentar algo muito racional, que é que ele não tem obrigação nenhuma com o Loki, eles nunca conversaram, então não tem como o Zoro simplesmente, sei lá, libertar um cara desse e ajudar ele desse jeito. E ele traz um comentário interessante que nos dá a dimensão do tamanho do Loki. Ele fala que o que dá pra saber, na verdade, é que se um gigante do nível do Ors perder o controle, até mesmo o Elbaf vai ficar sem saber o que fazer. Ou seja, o Loki é do tamanho do Ors, se não um pouco maior. Gosto de pensar nisso, afinal, o sangue dos gigantes ancestrais também corre nas veias do Loki. Isso é muito importante quando a gente pensa que, além da relação com os antigos gigantes dessa ilha, ele também tem relação com os gigantes ancestrais que vêm mesmo antes
dos acontecimentos do Segundo Mundo. E eu quero muito saber qual é a relação dos gigantes ancestrais e os gigantes de Elbaf, além do que já foi contado. E se a gente vai ter mais informações sobre a origem deles ainda nesse arco. Bom, de qualquer maneira, o Zoro senta-lhe a bica no Loki sem razão alguma. Loki grita de dor. E ele faz isso pra ver se o Loki tava fingindo, se ele não tava se fazendo de que tava ferido. É um pouco cruel da parte do Zoro, mas eu acho que nesse ponto ele tá mais que certo. Mesmo não sendo Zorotherd, a gente tem que levar isso em consideração. Como eu já expliquei aqui, o Zoro nunca foi tão ingênuo quanto o resto do bando e ele sabe muito bem lidar com pessoas que têm um caráter ambíguo e até com outros vilões, já que ele era um caçador de piratas antes. E lembrem-se, pessoal, o Luffy e o bando dele são o bando de piratas. Apesar do Luffy e boa parte do bando ser muito uma figura de herói, lembre-se de que eles são, no fim de tudo, piratas. E acho que o Zoro é o único que leva isso em consideração. O Jinbe também, de vez em quando. Luffy então decide chamar um médico, ele queria chamar o Chopper, mas bom, a biblioteca era muito distante. E o Zoro até comenta que eles seriam exilados se eles fossem descobertos quanto a isso. E aí o Zoro fala sobre a carne que tá ali perto, que são os monstros que caíram nos últimos capítulos. E o Luffy exclama pra ele não falar uma coisa dessa, que eles são amigos dele e que ele vai caçar outra coisa na montanha. Aí o Zoro fala que é carne de qualquer jeito e o Luffy diz o seguinte: como é que eu vou comer alguém com quem eu fiz amizade? Sabe de nada, inocente. Enfim, eles desistem disso e querem encontrar uma maneira de fazer o Loki se recuperar. O que eu queria comentar a respeito de parecer os trapalhões, esse capítulo, é que o Oda não deu uma substância muito profunda pro Luffy querer libertar o Loki. Muito menos o Zoro, na verdade. Eu sei que teve aquele diálogo sobre o Shanks e que se ele soltasse, se ele fosse solto, né, ele contaria mais sobre o Shanks, sobre quem o Shanks é e etc. Beleza, pode ser até uma motivação legal pro Luffy. Mas com tudo que o Luffy escutou, será que realmente vale a pena confiar assim? Outra coisa, muita gente comenta: ah, mas o Luffy já é muito forte a esse ponto e tal, o Luffy e o Zoro aí. Não é possível que o Loki seja grande ameaça pros dois. Se ele perder o controle, Luffy e Zoro cuidam da situação. Tudo bem, pode até ser. Eu acho que o Loki não é tão perigoso assim pro Luffy e pro Zoro. Mas vamos ser sinceros, a gente tá lendo esse mangá há muito tempo já. Vocês não acham que é a cara do Oda fazer o Loki se libertar e dar um one shot na cara do Luffy e do Zoro, os dois ficarem caídos e todo mundo ficar espantado pensando no que a gente vai fazer se os dois homens mais fortes da ilha acabaram de cair no chão? É a cara do Oda fazer isso. Em quase todo o arco isso acontece em relação ao vilão, se é que o Loki é de fato vilão. E o que eu comentei novamente sobre seus trapalhões é porque, tipo assim, não faz muito sentido o Luffy e o Zoro quererem botar na cabeça que querem libertar o Loki assim, visto o perigo que ele representa. E eu não sei, eu vou até comentar isso mais pra frente quando o Loki for liberto, mas eu já vou adiantar, eu não sei quem é mais burro nesse capítulo. Se é o Luffy e o Zoro querendo libertar o Loki assim, sem mais nem menos, ou se são os gigantes de Elbaf que acharam uma excelente ideia, uma ideia incrível, prender o Loki com a arma dele praticamente do lado do cara. E claro, falando em trapalhões, é o momento que o Luffy olha pra cima e vê um navio caindo, que é o navio do Harrodin e dos outros gigantes. E aí eles vêm gritando que vão morrer, que vão se estatelar no chão. Nessa hora eu não vou mentir, eu dei uma grande risada. E aí o Luffy faz um grande fuzen e consegue segurar o navio deles pra prevenir a queda. Ainda assim eles tomam umas cabeçadas aí e ficam machucados. O Luffy fica com aquela cara maravilhosa dele quando o Harrodin começa a falar que, por favor, não liberte o Loki porque ele é um vilão, ele é maligno e ele vai, bom, só trazer o caos. Eles falam que o Loki é o inimigo do mundo e etc. E aí, bom, como o próprio Zoro diz, eu acho que é tarde demais. Nessa página dupla sensacional, o Loki aparece de pé, ele é assustadoramente grande, realmente é maior que o Wars, ou pelo menos aparenta ser maior que o Wars. Tanto que se você comparar dois desenhos, né, o desenho do Wars e o desenho do Loki aqui, realmente dá a entender de que ele é maior. O Oda meio que confunde essa coisa do desenho, né, do tamanho dos personagens, mas de qualquer maneira, aparenta ser maior que o Wars. Ele pega a sua arma, o Luffy diz, ué, não era pra ele estar desmaiado? E a gente só termina a cena desse jeito. A gente não sabe o que vai acontecer a partir daqui. E mais uma vez eu trago o maior questionamento que tem nesse capítulo. Quem foi o animal que resolveu prender o Loki com a arma dele do lado dele? Como eu já comentei, a libertação do Loki pode indicar o Ragnarok, o fim do mundo, e é pra isso que ele quer ser liberto. É isso que é a essência do personagem, como as histórias que foram contadas dele. Eu já falei capítulos passados, nos reviews de capítulos, que eu acho que o Loki não é exatamente um vilão do arco. Eu acho que ele é na verdade, aquela espécie de mártir. Ele foi o cara que matou o próprio pai porque o pai ia trair Elbaf. E ele teve que matar um monte de gigantes como ele matou, para poder impedir que Elbaf fosse subordinada ao governo mundial. Como eu já falei, é a cara do Oda esse tipo de coisa, esse tipo de história. Principalmente quando se trata de um vilão o qual você ainda não sabe o passado. E desde que o Loki apareceu no mangá, eu falei isso. Tá muito na cara, o Oda colocou muito óbvio que esse é o grande vilão do arco.
Tá muito na cara que o Loki é o grande vilão, dada a aparência, o sorriso maléfico e tal. E bom, todo o público do mangá praticamente olhou pra isso e pensou, tá, eu não acho que ele é tão vilão assim. Tá óbvio demais pra ele ser o vilão, o Oda colocar ele desse jeito. Para todos os efeitos, a minha principal teoria sobre o Loki é de que o pai dele, o Harold, era filiado ao governo mundial e queria fazer com que o governo mundial se aliasse a Elbaf. Ele era o gigante que queria a libertação e a globalização, entre aspas, por assim dizer. Eu vou usar essa palavra porque é uma palavra comum no nosso mundo, né? Então ele queria unir Elbaf ao governo mundial. Só que isso ia colocar Elbaf numa posição de subjugados. E isso vai contra toda a honra dos gigantes, inclusive todo o propósito histórico que essa ilha tem com o fim do mundo e com toda a história do mundo de One Piece. Os gigantes sabem sobre o Deus do Sol, eles sabem do propósito que eles têm pro propósito final do mundo. Então talvez Loki tenha lutado justamente para manter Elbaf livre, visto que se ele é um lado do Deus do Sol, mas que vai pela guerra, ainda assim ele tem um lado do Deus do Sol dentro dele. O Deus do Sol é um guerreiro de libertação. Se ele vai fazer isso através da harmonia ou da guerra, aí são as duas faces do Deus do Sol. E eu acredito que o Loki escolheu a guerra quando ele matou o pai e aqueles gigantes. E aí, o Jarru, que foi o único que sobrou e sabe do que aconteceu ali, se uniu ao Loki nessa batalha. Só que para manter o segredo e esse mártir, para os gigantes não quererem entrar em guerra na hora errada, tanto ele quanto o Loki decidiram se manter presos a isso. E talvez até o segredo que o Loki queira contar pro Luffy seja a missão do Shanks. Imagine até que o Shanks, quando parou e prendeu o Loki, além de tê-lo vencido, tenha entrado em um acordo com ele, de que ele ficasse e esperasse o momento certo em que Luffy apareceria, ou o Deus do Sol, que era guardado. Mas Loki, por achar que ele era o Deus do Sol certo, deve ter se rebelado contra Shanks da mesma maneira e acabou sendo preso pelo Ruivo. Mas de qualquer maneira, esse segredo estaria junto com o Loki, e Luffy iria saber isso através do próprio Loki. Mas eu ainda acho que o Loki vai dizer que o Shanks é um mau caráter em alguns sentidos. Eu não acho mais que o Shanks é um grande vilão, não acho que ele é o vilão da história de One Piece. Mas acho que realmente ainda tem umas coisas bem ambíguas assim em relação ao personagem que precisam ser ditas. As teorias sobre o Loki e tudo que eu quero comentar sobre ele vão ficar para um vídeo solo que vai sair na próxima semana também. Não dá tempo de comentar tudo isso aqui nesse review de capítulo. Eu vou dedicar um vídeo só para falar do Loki sobre tudo que eu acho que vai acontecer em relação a ele. De qualquer maneira, eu queria falar sobre a parte da árvore, que eu disse que eu queria deixar pro final desse vídeo. O vídeo passado e o vídeo do segundo mundo e o terceiro mundo que vai sair na próxima semana já tá sendo escrito desde que o mural saiu. E na verdade, boa das partes dele já estão escritas há muito tempo, que era aquele vídeo especial que eu falei que ia fazer quando eu voltasse. E aí, como o mural veio, eu misturei os dois roteiros e aí consegui fazer uma teoria bem completa para trazer para vocês. Mas de qualquer maneira, quando saiu o spoiler desse capítulo, eu fiquei muito surpreso, porque veio no timing perfeito. O último vídeo saiu e eu comento sobre a árvore, sobre como a influência da serpente na árvore é muito grande, sobre como a chama das almas dos homens funciona, e sobre como através dessa chama o fogo passa a existir como fonte de energia. Só que eu não estava certo sobre a questão dos raios. Veja, no vídeo passado eu até comento que é muito curioso que os homens e os Minks conseguem, por exemplo, fazer fogo e eletricidade. A mesma coisa acontece com os irmãos do Sanji. Mas eu quis focar no fogo, porque no mural enfatiza-se o fogo. Só que o raio, pra mim, também era uma incógnita. E eu achava que a chama dos homens, as almas, o mundo dos mortos, que é acessado através dos bucaneiros, também trazia a eletricidade e a luz. Visto que quando Enel vai até a lua e ele usa sua eletricidade, Birka, a cidade da lua inteira, se ilumina mais uma vez. E existe um grande raio que atinge a árvore como desenhado no mural, vindo de uma arca que parece muito com a Maxim. E aí todo mundo já ficou maluco achando que foi uma influência do Enel. Calma, não é só porque tem raio e um ferimento numa árvore que o Enel vai descer. Se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz, mas acho que ainda não, vamos esperar. Ripley diz que as fraquezas de Elbaf são o fogo e o raio, o que é muito interessante pra mim, porque eu já falei no vídeo passado, se você não viu ainda, veja, que as almas do mundo dos mortos e a alma que existe em toda a natureza, que também vinha da serpente, é o fator natural do mundo, e que a chama dos homens e o raio, né, agora confirmando também o raio, era algo que se opunha a essa natureza. Por isso vem o Haki, por isso o Luffy consegue emanar fogo, os Minks fazem o mesmo com fogo e com eletricidade, o Sol Proibido passa a existir depois disso, o Deus do Sol é fruto do Sol Proibido, e o envelhecimento da árvore, somado a esse fator fogo, que não se apaga e iria destruir a árvore inteira, pra mim foi um fator muito importante para a teoria que a gente trouxe aqui, que eu acredito que é do mural, porque as árvores que estão no mundo de One Piece são a fonte dos raios de luz,
a fonte da natureza, de tudo aquilo que existe no mundo, vindo dos deuses da floresta, do mar e por aí vai, como eu falei no vídeo passado. E agora, vendo que o fogo e o raio são as fraquezas de uma árvore que está no mundo, desde que o mundo é mundo, né, o mundo de One Piece, reforça ainda mais essa ideia. E bom, como eu já falei, a parte 2 vai sair na próxima semana e eu tenho muito para falar ainda. A review do segundo mundo do mural e o terceiro são a minha parte favorita. Vocês não têm ideia do quanto esse vídeo vai ser incrível e eu espero todos vocês lá. Esse vídeo que vai sair, de fato, é o Eiichiro Oda viu o nosso vídeo, entre aspas. Porque é nele que a gente vai falar de tudo que foi concretizado do vídeo do Eiichiro Oda Não Pode Ver e das teorias que trouxemos nesse canal desde que ele foi criado. Espero vocês lá. Se vocês gostaram desse review rápido aqui, deixe seu like, não esquece de se inscrever no canal para aumentar nossa recompensa no YouTube. Até a próxima e valeu!